Olá, 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 apaixonados e apaixonadas por tarô, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tarô do 0 aos 10 mil. Hoje eu vou falar com vocês sobre os caminhos, os atalhos e os obstáculos para você saindo do zero conseguir faturar até 10 mil reais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer enorme ter a sua companhia nesse sábado à tarde, que você podia estar fazendo várias coisas, mas você está escolhendo aqui ficar comigo, praticamente esse ursinho carinhoso que vos fala. O tema do nosso episódio de hoje é: apenas pessoas muito experientes podem ler tarô. Poxa, quantas pessoas que eu escuto falar pra mim, e gente, aqui eu falo do tarô, mas em todos os sentidos, tá? Quantas vezes a gente fica se sabotando? A gente fica, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver mais um curso. Eu só vou conseguir passar num concurso público se eu tiver estudado muito. Tem pessoas que estudam anos e estão na minha frente. Eu só vou conseguir ler tarô se eu já tiver praticado anos. E aí, a primeira coisa que eu já digo para vocês é: não tem como você ter isso se você não começar. O primeiro passo para eu ter experiência é eu ir para a experiência, é eu ir para ação. E aí, vamos lá, pensem comigo, tá? Quanto tempo uma pessoa precisa? Um piloto de Fórmula 1, por exemplo. Quanto tempo ele precisa para ter experiência para ser considerado um bom piloto de Fórmula 1? E assim, quantas pessoas que têm muita experiência, sei lá, pessoas que estão trabalhando de Uber desde o começo da pandemia, né? Acho que todo mundo conhece alguém que perdeu o trabalho ou que quis mudar, né, de área no trabalho e começou a fazer Uber, talvez para ir levando as coisas, né, para ir tendo uma renda e tudo mais. Essa pessoa que tem muita experiência não é considerada um piloto de Fórmula 1. Assim como o piloto de Fórmula 1, ele ter experiência ajuda, mas não é isso que tornou ele um piloto de Fórmula 1. Então, não é o tempo que você faz uma coisa que te torna experiente ou não experiente, apto ou inapto, bom ou ruim. É muito mais do que isso. É o conjunto de estudo, dedicação e resultado. Eu acabei de atender uma cliente agora que é uma fofa. Eu não vou falar o nome dela, lógico, né? Porque eu preservo a identidade de todas as minhas clientes. E quando a gente terminou a consulta, ela falou assim pra mim: Ícaro, eu vou ser sincero no que eu vou te falar. Eu já fui em muitas pessoas que leem tarô, muitas. Mas você, de todos, foi o mais humano que me atendeu. E humano, meus amores, é, mais uma vez o que eu digo, se colocar no lugar do outro. Porque o teu cliente, ele já chega para você abalado. Ele já chega para você com um problema que, via de regra, ele não está conseguindo resolver sozinho. E aí você vai trazer possibilidades para ele escolher diferente, mas isso tem que ser de forma muito amorosa e gentil. E esse sempre foi o diferencial da minha leitura de tarô. Eu olho para o ser humano que está ali na minha frente. E isso faz com que esse ser humano não dependa do meu tempo de experiência.
isso faz com que ele sinta que ele foi acolhido. E aí eu olho pra mim, tá? Quando eu fui pro espaço de me permitir aplicar tudo que eu fui aprendendo e vendo o que funcionava ou não pra mim e para minhas clientes, eu comecei a ter clareza da minha identidade. Eu já contei essa história pra vocês, né? Mas quem tá chegando aqui pela primeira vez talvez não tenha escutado. Quando eu fui a primeira vez numa pessoa que lia cartas, né? Que foi, sei lá, acho que há uns 10 anos atrás, não, acho que mais, acho que uns 12 anos atrás. A primeira coisa, quando eu sentei, ela perguntou pra mim: Ícaro, o que você quer saber? E eu tinha acabado de levar um pé na bunda, né? Eu tava muito triste. Eu só chorava, eu não conseguia comer. E aí eu falei pra ela: olha, pra ser bem sincero, mais do que alguma coisa específica de querer saber, porque eu poderia ali querer saber, a gente vai voltar, a gente não vai voltar. Eu disse assim pra ela: eu vim aqui pra ter esperança que as coisas vão melhorar. Esse sofrimento vai passar. Então, naquela hora, dentro de mim, eu já estava dizendo para o universo que eu queria mais da adivinhação. Eu queria o quê? Eu queria um caminho, eu queria uma rota. Eu queria alguma coisa que eu pudesse fazer para mudar aquilo. Só que eu não sabia o que fazer. Eu estava sofrendo muito. E aí ela me trouxe, né, um direcionamento dentro daquilo que estava dentro das possibilidades dela. E aquilo me trouxe esperança. O que ela me disse, o caminho que ela me trouxe esperança. Então, o que eu digo para vocês, que é muito importante, vocês que são tarólogos ou que querem ser tarólogos ou que são terapeutas e que querem usar o tarô, querem ser um especialista de tarô como eu sou hoje, a primeira coisa você precisa ter uma ferramenta que te ajude a olhar para o ser humano que está na sua frente. É isso que vai fazer a diferença dentro da sua vida, dentro da vida dos seus clientes. Então, assim, definitivamente a experiência não quer dizer o tempo que você aplica, o tempo que você vive aquilo. Não é isso. Porque em muitos momentos eu tive que ser muito ousado. Eu tive que meter a cara. Quando eu falei para os meus pais que eu ia começar a ler tarô, a primeira coisa que meu pai me disse foi: você conhece alguém que lê tarô e que tenha uma qualidade financeira de vida, uma vida saudável, que tenha construído coisas? Porque a referência que ele tinha na cabeça dele é daquelas velhinhas que leem tarô com a folhinha de arruda aqui em cima. E aí eu respondi pra ele: bom, a Márcia Fernandes, que até então era a minha referência, ela cobra R$650 por 25 minutos de consulta. Se eu chegar no mesmo nível dela, pra mim tá ótimo. E por que a Márcia é a minha referência? Porque a Márcia, ela tem muito conhecimento. Ela nunca parou de estudar. Ela tem conhecimento de várias coisas. E aí ela foi construindo dentro dela aquilo que funciona para ela. Algumas pessoas, elas podem ir para um espaço de ficarem presas num dogma ou se engessarem. Gente, eu vou fazer um vídeo para vocês de como é a minha mesa de leitura. Porque eu tenho muitos amigos que são tarólogos e eles falam que tem que ter os 4 elementos, que tem que ter o elemento fogo, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado. E, poxa, eu percebo que muitas das minhas alunas,
elas tinham todas essas travas, tipo, cara, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Como que eu vou conseguir? Né? E eu falava, poxa, mas o que funciona pra você? O que funciona pra você é o seu sucesso. O meu jeito de ler é único. O teu jeito de lidar com as pessoas é único, porque você é especial. Eu sempre falo brincando que se fosse pra gente ser igual a todo mundo, Deus tinha criado duas formas. Uma forma de menino e tocado pau na produção em massa. Não! Ele gastou um tempo criando um por um de nós, como seres únicos. E o teu cliente, ele vai chegar até você por essa energia única que você tem. Por isso que vocês percebem que algumas coisas que vinham pra gente alguns anos atrás são diferentes de hoje. As coisas vão evoluindo. Pensem aí na tecnologia de 10 anos atrás, de 30 anos atrás. E aí, você também se permitir evoluir como terapeuta vai cada vez te levar para acessar um público que está procurando por essa tua melhora, por essa tua ferramenta nova. O que eu brinco? Que você vai ter cliente que vai querer que você ensine ele a dirigir um Fusquinha, porque ele gosta de dirigir Fusquinha. E você vai ter o cliente que vai querer que você ensine ele a dirigir uma BMW, porque ele gosta de BMW. Cabe a nós, terapeutas, termos a ferramenta para dirigir os dois. E por que eu sou tão apaixonado pelo tarô? Porque o tarô não é moda. O tarô é uma coisa que nunca vai acabar. Porque nós, enquanto estivermos vivos, teremos desafios. E o tarô sempre vai trazer a possibilidade de você enfrentar aquele desafio com mais leveza. Porque o tarô é aquele que aconselha, direciona e te ajuda a olhar para dentro. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu trabalho com tarô há mais de 7 anos. Mais de 7 anos. E a minha procura só aumenta. Depois da pandemia, então, gente, para vocês terem uma ideia, semana que vem eu quase já não tenho mais horário. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas, depois, a pandemia mexeu muito com as pessoas. Elas foram obrigadas a olhar para dentro. E muita gente não estava pronto para esse movimento. E aí vocês podem até falar para mim, Ícaro, é lógico que a sua agenda é cheia. Você atende há 7 anos. Gente, eu tenho alunas que assim, em 4 meses, largaram o trabalho fixo que elas tinham para atender com tarô. Por quê? Porque a demanda só aumenta. E aí eu vou trazer uma reflexão para vocês. Quantas igrejas vocês conhecem? Poxa, tem igreja evangélica, tem igreja católica, tem espírita, tem umbanda. E vocês já viram alguma igreja vazia? Não tem igreja vazia. Por quê? Porque sempre vão existir pessoas que estão procurando o que você faz. E isso vem da tua energia, do teu comprometimento. Então, que fique muito claro, não existe uma relação obrigatória entre tempo de leitura e experiência. Se você tiver uma técnica bem fundamentada atrás, você vai ter resultado. Se você ainda acha que tarô precisa de dom ou intuição, precisa assistir uma outra live que eu fiz ontem. É técnica. E a técnica é o que te respalda para ter segurança
e dar a resposta que o teu cliente precisa e não a que ele quer. Porque aquele quer, ele já tem. Você vai dar a resposta que ele precisa. Ok? Hoje, o que eu disse para vocês da pandemia, né? As pessoas hoje elas me buscam porque elas estão muito angustiadas. Elas estão depressivas, elas têm grandes escolhas para tomar. E é uma grande responsabilidade você poder atender essas pessoas. E depois de 2, 3 semanas, 1 mês, 2, as pessoas virem e falaram: Ícaro, que incrível, meu, o que você falou aconteceu, do jeitinho que você falou, como você me ajudou, cara, que incrível que foi. Isso não é experiência, meus amores. Isso é uma técnica bem fundamentada, que é o que eu ensino para as minhas alunas. Então, assim, o medo, ele... E olha que legal, né? Quantas vezes eu escuto, quando eu vou atender pessoas mais jovens, assim, que estão buscando o primeiro emprego, né? E aí elas falam assim pra mim: nossa, Ícaro, todo lugar quer experiência, todo lugar quer experiência. Aí eu fico pensando: mas caramba! Se você não dá uma oportunidade para a pessoa ter experiência, como ela vai ter experiência? E a experiência não é o mais importante, porque muitas vezes, quando você vai ver uma pessoa que é mandada embora de uma empresa, pensem aí, se vocês nunca foram mandados embora de uma empresa, ou com certeza vocês conhecem alguém que foi mandado embora de uma empresa. É porque você não tem alguma coisa, ou não faz alguma coisa, ou a empresa esperava que você fizesse ou fosse uma coisa diferente. Muitas vezes não é falta de conhecimento, não é falta de sabedoria, é talvez uma habilidade que para eles é importante e fundamental e que eles acreditam que você não tem. E tá tudo bem. Então, é muito importante que vocês se permitam, que vocês sejam gentis com você e que vocês deixem o tempo agir. Porque o tempo, ele é um excelente professor. E quando eu não sou amigo do tempo, eu fico querendo que as coisas aconteçam do meu jeito. E existe um processo. Você vai começar, você vai ficar insegura, você vai ver que com a técnica certa, essa insegurança vai cair por terra. Você vai ver que os clientes que vão te procurar são os clientes que precisam de você. Alguns vão voltar, a maioria deles, outros não, e tá tudo bem. Porque alguns só queriam escutar o que eles queriam escutar. E se você diz alguma coisa diferente, isso vai incomodá-los. Outros tinham uma coisa pontual para resolver. Resolveram e seguiram. Hoje, por causa da técnica que eu aplico, eu tenho um retorno de 80% dos meus clientes. E isso é justamente porque eu trago para eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. E aí, o que é legal, né? Quando você entra no espaço de estar ali disponível para outra pessoa e você escolhe com todo o seu ser contribuir com ela, você abre um canal de uma relação profunda com o teu cliente. Porque muitas vezes o teu cliente, ele quer ser o quê? Ele quer ser abraçado, ele quer ser acolhido. E é isso que o tarô faz. Porque o tarô, ele não te julga, mas ele te diz: se você continuar onde você está, o preço que você vai pagar é esse aqui. Se você querer e escolher diferente, uma coisa mais leve, o preço é esse aqui.
E, gente, assim, quando a gente fala dessa questão de ter experiência do começar, eu tenho várias pessoas, vários alunos que já estão atendendo com menos de 6 meses. Todo mundo vai ser assim? Não, claro que não. Eu tenho alunos que usam o tarô só para eles. Vai ter uma reunião importante, tira uma carta, olha a energia e se prepara. Então, cada pessoa funciona de uma forma. Assim como eu tenho alunas que em 30 dias já estavam atendendo, já estavam ganhando dinheiro. Quando eu comecei a ler, olha só, gente, eu fui tão ousado que em 30 dias eu já estava começando a ler. O que eu fazia? Eu ia lendo para a pessoa. E se eu tinha alguma dúvida, eu pegava o meu caderno, eu falava para a pessoa, olha, eu ainda estou aprendendo a ler tarô. Então, se eu tinha o tamanho do meu respeito pelo tarô era tão grande, e o tamanho do meu respeito pelo meu consulente, pelo meu cliente, era tão grande, que eu pegava o meu caderno de anotação, folheava e olhava o significado da carta. Isso depois de ter feito um pouco as leituras para mim. Depois fui atendendo as pessoas que eu conhecia, amigo, vizinho, tudo sem cobrar. E hoje eu tenho clientes que eu atendo há 6 anos. A minha primeira cliente de tarô é minha cliente até hoje. Eu atendo ela pelo menos uma vez a cada 2 meses. Atendo ela, a mãe dela, a irmã dela. E aí, percebam, ela foi a minha primeira cliente. Ela era uma que eu ainda lia com o caderninho para tirar dúvida. Mas eu fazia o meu melhor. E gente, é esse o X da questão. Elas não estavam comigo por causa da minha experiência. Elas estavam comigo porque eu fazia o meu melhor. Eu entregava para elas o meu ser, a minha mágica, quem eu sou. E aí, nesse movimento, o que acontecia? O que acontecia nesse grande movimento? Elas tinham resultado. E nesse resultado, elas falavam para outras clientes. Porque eu fiz o meu melhor. Era o Ícaro ali. Não era a experiência só. Era o Ícaro como ser humano e a técnica embasando ele. Essa mágica de você ser você, ninguém tira. E não precisa de experiência. Só precisa você ser você. Isso é o mais importante. E é o que eu falo muito para as minhas alunas. Não esqueça que tem um ser humano na sua frente. E se o tarô não te julga, às vezes, e é muito comum, tá, gente? Vocês sabem que a maioria do meu público são mulheres, né? E muitas dessas mulheres têm questões que elas trazem para mim que são questões moralmente não aceitas. E aí elas ficam assim, ó. Eu falo brincando que elas deixam essas perguntas assim por último. Tanto que quando elas vão para a última pergunta, eu falo que é a pergunta de $1 milhão, né? A gente deixa o melhor pro final, geralmente. E aí, o que acontece? Elas falam assim pra mim, Ícaro, então, né? Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô com vergonha. Eu não sei o que você vai achar de mim. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Se o tarô não te julga, não sou eu que vou te julgar. Porque de verdade, julgamento tem um monte de gente na rua que já faz. Você tá aqui para ser acolhida e para eu com o tarô te direcionar. Eu vou te direcionar com o tarô.
aquilo que você não estava conseguindo dormir, só chorava, eu vou te mostrar que existe um outro caminho. Com a ajuda do tarô, eu vou te ajudar a escolher diferente. Sair desse espaço de dor e sofrimento e voltar para o seu espaço. Ok? E aí eu respondo. Então, se você ainda tinha esses medos, sabe? Essa insegurança, essa questão que eu tenho que ser muito experiente, eu vou te dar algumas dicas a partir de agora para que você comece nessa tua jornada como terapeuta rumo a faturar 10 mil reais por mês com o tarô. Então a forma errada de você começar, porque a gente geralmente gosta de se desafiar, né? Quem aí inconscientemente não percebe que geralmente vai pelo caminho mais difícil? Então, uma das formas que seria a forma errada de começar a se relacionar com uma cliente, seja falando de você. Tá? A primeira coisa que eu preciso é olhar para quem tá na minha frente. E é muito engraçado, né? Dando um exemplo para vocês. Quantas vezes eu tô atendendo e meu celular toca de ligação, ou chega mensagem, e aí a pessoa fala assim, pode atender. E eu respondo assim, agora eu tô 110% com você. É o teu momento. Eu tô olhando pra tua vida. Agora é a hora de eu olhar pra sua vida e honrar a tua procura. Se essa pessoa te procurou, seja por uma indicação ou porque ela viu uma propaganda tua, o foco é ela. Inclusive, a gente diz energeticamente que quando o seu cliente percebe que você precisa mais dele do que ele de você, ele vai embora. Pensem nisso. Terapeutas que estão me ouvindo. Quando o seu cliente percebe a energia de você precisar mais dele do que ele de você, ele vai embora. Ícaro, dá um exemplo. Porra, eu vou fazer um atendimento hoje para pagar aquela conta. O que acontece? O cliente desmarca. Por quê? Porque você mandou uma energia para ele que você precisa mais dele do que ele de você. Outra coisa, cuidado de você ficar tentando provar para o seu cliente que você é bom. Eu fiz curso X, eu fiz curso Y. Gente, fazer curso, estudar, já falei para vocês, é muito importante. Mas quando o teu cliente te procura, não importa se a sua parede tem um certificado ou 50. Ela quer que você dê uma ajuda. Ela quer que você dê uma resposta. Ela quer que você ajude ela a parar de sentir essa dor que está desesperando ela. Ela não aguenta mais sentir dor. Ela não aguenta mais ter esse problema, essa questão e não conseguir resolver. E você é um profissional... Gente, quando vocês vão no médico, vocês querem que o médico resolva o problema de vocês. Nós, terapeutas, somos a mesma coisa. Você não conhece remédio. Não importa o remédio que o médico vai te dar. Você quer que ele resolva. Faz sentido isso pra vocês? Muitas vezes você vai em alguém e a pessoa fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Tudo bem. Quanto isso vai me custar? Vai resolver meu problema? É esse o movimento. Então, a forma mais assertiva para você entender e ajudar sua cliente é deixar que ela fale sobre ela. Desde a origem do problema que ela sente, mesmo que você percebe que não seja a origem. Mesmo que ela esteja te contando uma história,
Porque o que a gente fala? Por que o tarô ele é tão maravilhoso? Porque o tarô, ele não conta história. O tarô, ele te mostra a energia que tem por trás daquilo. E isso é muito importante. Porque se a história resolvesse o problema da sua cliente, ela podia falar com uma vizinha, uma amiga, uma comadre e ela ia resolver. Não é isso que ela está procurando. Mas ela falar te ajuda a ver a energia que está por trás daquilo, que é o que o tarô vai te mostrar, e aí você vai ajudá-la a resolver. Falar faz parte da cura. Inclusive, dentro da psicologia, nós temos um movimento que se chama catarse, que é falar, vomitar. As clientes que eu atendo saem daqui e falam assim pra mim: Ícaro, como eu tô mais leve. Por quê? Porque ela vomitou. E qual que é o legal do vomitar? Sem julgamentos. Ela pode falar comigo sobre o que ela quiser. Esse é o seu objetivo com o tarô. É você ser um instrumento de cura da vida dela. Por isso que eu digo, o seu taxímetro rodado muito ou pouco não quer dizer nada. O mais importante é a experiência que você vai proporcionar para ela. O conforto da viagem e ela chegar, não necessariamente onde ela quer, mas onde ela precisa chegar. Esse é o mais mágico. E como os desafios da nossa vida mudam todo o tempo, sempre você vai estar em constante atualização. Sempre você vai estar no movimento de busca. Porque se você não for o movimento de busca, a gente brinca, né? Você vai ser para sempre o motorista de táxi, que dirige há décadas e não se torna nunca o piloto de Fórmula 1. Ser o verdadeiro movimento e o objeto de transformação da sua cliente é, primeiro, você ter um método que te embase. Segundo, você trazer resultado para suas clientes. E terceiro, naquele momento, você tornar ela a pessoa mais importante da sua vida. Porque talvez uma das grandes dores da sua cliente é que ela não se sente a pessoa mais importante da vida de ninguém, inclusive da dela mesma. Entendem, meus amores? E esse processo é um processo que não termina nunca. Algumas profissões, vocês veem, né? Falando, aproveitando aí de táxi. Gente, ainda existe taxista. Não vai acabar. Mas eu acredito que o tarô, ele vai sempre se transformar. Ele sempre vai ser necessário. Porque nós sempre teremos desafios. E dentro dos desafios que nós teremos, nós sempre vamos estar num espaço de precisar de alguém que pegue na nossa mão para lidar com esses desafios. Esse é o grande movimento de servir. Então, abra mão do medo. E aí você pode falar assim para mim, Ícaro, cara, por que você tá falando tudo isso para mim, que sou terapeuta, e você fala da tua jornada de rumo aos 10 mil, de você faturar 10 mil reais como terapeuta? Imagina, olha a tua situação financeira hoje. Como seria a sua vida se você faturasse 10 mil reais todo mês? Como eu.
Quantos cursos você poderia fazer? Quantas viagens você poderia fazer? Quantas pessoas você ajudaria? Então não é só pelo outro, é por você. Porque nesse momento você começa a ser o protagonista, o piloto de Fórmula 1 da tua vida. E se você não for, quem vai estar dirigindo por você? Pensem nisso, apaixonados e apaixonadas por tarô. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Hoje foi bem profundo, hoje foi uma reflexão bem reflexiva, como dizem. Eu sou o Ícaro Lopes e esse foi mais um episódio do nosso podcast do 0 aos 10 mil com a ajuda do tarô. Aqui nós falamos sobre o caminho, os atalhos e os obstáculos para você sair do zero e chegar a faturar 10 mil reais com leitura de tarô. Não se esqueçam que nós estamos num período de aquecimento para o nosso grande evento, a Masterclass Tarólogo dos 10 mil. Nesse evento, 100% online e 100% gratuito, que eu espero você, o link tá lá na bio para você se inscrever. Eu vou contar muito mais sobre a minha jornada e vou te ensinar muito mais sobre o caminho que você precisa trilhar para chegar, saindo do zero, nos 10 mil de faturamento com tarô. Para isso, corre lá na minha bio, clica lá no link do meu Linktree e se inscreva para nossa Masterclass. Ela vai acontecer dia 7 de julho, semana que vem, às 20 horas. Eu espero você. Um beijo enorme para você. Mais uma vez foi uma delícia ter a companhia de vocês esse sábado. E a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau!